Sabe, irmão, quando me dá uma mensagem assim, sabe, eu me consagro e digo, Senhor, eu quero levar coisa que edifique mais e mais a sua igreja. E ele disse, pois senta aqui do meu lado que eu vou te ensinar o que você vai transmitir para a minha igreja. E eu digo, amém. Eu digo, mas me dá um tema, Senhor. Ele disse, tome esse tema aqui. Sinais acompanham os que crê. E está aqui a geração que crê nos sinais de Jesus Cristo, amém? Então vamos começar assim, ó. Marcos capítulo 16 e versículo 15. Marcos capítulo 16 e versículo 15. Se vocês quiserem acompanhar bem, se vocês não quiserem, entendeu? Eu não vou nem inventar e nem diminuir. Que eu não estou louco, né? Porque a palavra diz, olha, é se ensina ou não, que passar disso é do maligno. Então a gente tem que estar na palavra, né, irmão? Glória a Deus. Marcos capítulo 16 e versículo 15. Disse-lhe Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Sabe, irmão, eu quando tenho uma mensagem assim, eu fico conversando com Deus. E eu digo, Senhor, então quer dizer que o arrebatamento da igreja não veio ainda nos buscar, irmão? Porque não foi pregado a toda criatura ainda. Porque às vezes tem vizinho nosso, sabe, que tem um tipo de religião que você não quer nem conversar com ele, nem se encontrar com ele. Você quer se encontrar com outro cristão que é igualmente a você, aí bate aquele papo, toma aquele café, se for possível, vai até meia-noite, porque são tudo igual. Mas não é assim que Jesus está dizendo. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai a toda a criatura. Não veja o tipo de religião que ele siga, mas pregue para ele, porque, olha, a segunda parte é comigo, como está escrito, lemos Marcos 15, agora Marcos 16. Pregue o evangelho, quem crê, olha, e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Eu digo, Senhor, nossa, tem hora que você fala umas palavras muito duras. E ele disse, olha, porque você esqueceu que tem momento que a gente tem que falar como justiça e tem momento que a gente tem que falar como amor? E nós somos assim, irmão. Tem momento que a gente diz, ó, não mexe nisso aí, se você mexer, você vai ver. E a pessoa ainda vai lá e mexe, não é verdade? Então ele disse, faça a sua parte, que a segunda parte deixa que eu faço. Aí vamos num versículo 18, 17. Esse 17 é muito lindo, irmão, olha. Estes sinais hão de seguir aos que crerem em meu nome, expulsarão demônio e falarão novas línguas, irmão. Nós estamos precisando desse batismo do Espírito Santo outra vez, irmão, para a manifestação da glória do Senhor Jesus. Irmão, se nós formos meditar, o livro de Atos parou por causa de nós. Nós é quem temos de dar continuidade ao livro de Atos, porque muitos que já passaram nesse livro de Atos já não estão aqui, já estão com Deus, mas Deus conta comigo e com você para a manifestação do livro de Atos. Não vamos deixar que isso morra, porque, irmão, eu dei uma voltinha por aí, meu irmão, como tem nas igrejas, eu falo não de fora não, irmão. Os de fora você fala, a lágrima chega, desce, parece que vem aquele remorso, sabe? Mas quando a gente entra dentro da igreja, irmão, é uma religiosidade tremenda. E religiosidade, ela não salva, ela só traz problema para o arraial do Senhor Jesus, irmão. Então, esse tipo de religiosidade, desde o começo que era assim, por isso que Jesus disse, olha, mas não deixe esses tipos de religiosidade vir tirar sua intimidez, não, porque foi assim que Jesus tinha três tipos. A gente lê a Bíblia, a gente sabe, 3 tipos de gente aqui nessa terra, que queria muito atrapalhar, sabe por quê? O ministério de Jesus. E a gente sabe, se a gente for lá em Mateus capítulo 23, versículo 1 ali, correndo aquilo tudo ali, a gente sabe que os escribas e os fariseus e os saduceus eram mestres, doutores da lei. Se você fosse conversar com ele, alguma coisa da Bíblia, e se você não lesse a Bíblia, ele te colocava de cabeça para baixo e dizia assim, você não entende nada.
porque era mestre e doutores da lei, mas vinha de encontro com Jesus, não era para dizer, eita, que esse é o Filho de Deus, não, vinha observar o que Jesus vinha fazendo, mas Jesus também, ele ficava de ouvido ligado naquilo que eles falavam. Mas o que foi, muitas das vezes Jesus, ele chegava, lá em Mateus mesmo, lá em 23, ele chegou para os seus discípulos, para a multidão, e ele falava duro, dizia, cuidado com os escribas e os fariseus, eles estão sentados na cadeira de Moisés. Era homem de pouca coisa, irmão, sabia muito, mas a praticar, não sabia praticar, mas gostava de mandar os outros praticar. E o próprio Jesus disse assim, mas aquilo que eles falar, que vem através da palavra de Deus, faça. Mas não conduza como eles fazem, porque eles atam peso nas costas daqueles que querem fazer a obra do Senhor, mas eles não movem nem o dedo. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo que, olha, por aumentar a iniquidade, e como aumentou, irmão? Como aumentou mais do que o que está escrito na Bíblia. Porque eu dei uma voltinha por aí, irmão. Eu dei uma voltinha por aí e cheguei na minha terra, chamada Pernambuco. E muitos dali, irmão, não era de fora não. Os de fora que não conheciam Cristo, vinham para me ajudar. Os que estavam de dentro da igreja, começaram a ter ciúme, inveja. Quem é esse cara que chegou aqui e já está começando a orar pelo povo, o povo sendo curado? Irmão, eu estou falando isso para a honra e a glória do Senhor Jesus, porque o que está escrito aqui nessa palavra, ele se cumpre tanto em mim como em você que está ouvindo essa palavra. Mas só começa a agir quando você começa a praticar a palavra do Senhor Jesus. E eu vou te contar, aqui a gente vamos ler e vai chegar em lugar que aconteceu da mesma forma que aconteceu comigo. E foi coisa linda, maravilhosa, que eu pedi até ajuda aos guerreiros daqui que me cobrissem com oração. E foi coisa linda, tremenda. E quando a gente realiza a obra do Senhor Jesus, irmão, a gente fica mais forte, irmão. A gente diz, nossa, eu não pensava que eu era tão usado assim por Deus. Por quê? Porque praticou. E Deus quer fazer isso com você. Isso seja no seu trabalho, no ambiente de trabalho, isso seja na empresa que você faz parte, isso seja se você for dono de empresa, faça isso que você vai ver, ó, a atmosfera mudar, sabe? A atmosfera mudar. Eu estou falando isso, irmão, porque eu estou num posto aqui pertinho, depois daquele condomínio São Joaquim. Irmão, o tempo está passando muito rápido, irmão. Já vai fazer um ano, agora no mês de junho. E as coisas ali, olha, mudaram de uma forma sobrenatural. Olha, vizinhança que tinha outro tipo de religiosidade, começou a ficar perturbada, porque as coisas, aonde Deus nos coloca, já começa, irmão, a claridade chegar e a escuridão tem que sair fora. Porque a escuridão, ela gosta de fazer os seus malfeitores na escuridão. Quando chega em você com essa claridade de Jesus, não tem mais chance para ela, porque nós somos a luz do mundo e o céu e o sal da terra. Glória a Deus e aleluia. Mas não acabou não. Então vamos lá, o versículo 18 de Marcos 16. Pegarão em serpente, e quando beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é obra do Senhor Jesus, isso é o nosso mestre, irmão. Ele passou isso, sabe, com essa convicção tão grande, porque aconteceu com ele. E hoje também, nessa viagem que eu fiz, aconteceu comigo. Eu estou daquele jeito, porque sei que o que Deus fala, Ele cumpre na sua vida, na minha vida, porque Ele não é filho de homem, e nem homem para que minta. Aquilo que Deus fala com você, vá, tica lá, balabala, Jesus, que você vai ver os frutos chegar, Irmão, eu ainda creio naquele versículo de Deuteronômio 38 e versículo 2. As bênçãos te alcançarão. Não precisa crente ir atrás de bênção. É ela que vem, pastor Marcelo, vem aqui, que eu vou te dar um terno mais chique, mais do que Salomão, para você pregar o evangelho do reino de Deus. Por quê, irmão? Ele, quando fala, Ele cumpre nas nossas vidas. Por isso que eu estou falando com essa ousadia. E eu estou vendo ali o irmão João. Então, pegarão em serpente, e quando beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum.
Eu não sei se o irmão João lembra, porque ele agora é empresário, irmão. Ele tinha, olha, Deus multiplicou a vida dele e ele está aí, ó, né, irmão João, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Mas quando ele trabalhava comigo naquele posto que eu trabalhava, e o gerente disse assim, olha, tem um rato aqui à noite que a gente tem que botar veneno nas pipocas. E, irmão, trabalhar em posto de gasolina, eu não sei o que é que dá, mas, olha, vem um negócio por dentro que dá uma fome. Qualquer hora que você chegar em posto de gasolina, você só vê todo mundo comendo. É uma banana, é um pão, é um negócio que parece que aquele produto parece que vai, nossa, consumindo aquilo que a gente come. E aí, irmão João, era umas 9 horas para 8 horas, a gente foi lá para trás e olhamos aquelas pipocas, comemos a pipoca, irmão, todinho do rato. Ele está ali, pode perguntar para ele que, ó, não estou mentindo não. No outro dia chegou o cara, os ratos se lascaram, não tem uma pipoca. Eu digo, meu Deus do céu. Irmão João, você está vivo? Estou. Eu também estou. Então, glória a Deus e aleluia. Porque comemos as pipocas, irmão, com veneno de rato. E não morremos de maneira alguma. Então está aqui, ó. Não é para você tomar. Mas se você comer sem você saber, Deus dá um livramento. Ô, glória! Aleluia! E foi tão bom que o irmão João está aqui para confirmar, irmão. Porque ó, tem coisa que a pessoa vai dizer assim, isso é mentira. Não foi mentira, irmão. A gente comeu umas pipoca todinha e tinha veneno de rato. E vocês sabem, aqueles venenos chumbinho, irmão. É tocar e matar. Mas a gente, olha, graças a Deus, não aconteceu nada. O irmão João está aí e eu aqui também para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! É para ti, viu, Senhor? O Senhor nos ensina essas coisas, mas isso é tudo para ti. Se estamos praticando, nós vamos ver, irmão, daqui para o arrebatamento acontecer. Quem sabe ele já não vem hoje, mas a gente vamos ver tanta coisa acontecer, porque o desejo dele é de me usar para a manifestação dele. Glória a Deus e aleluia! Olha que coisa linda! E olha, imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Olha o versículo 20. E eles tendo partido, quem? Os seus discípulos, irmão. E eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele, o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Irmão, eu creio. Pode falar o que falar de mim, mas eu creio em mensagem, sabe, com sinais. Você que entrou aqui enfermo hoje, já vai preparando a mente, a alma, o coração, que quando você sair, você vai dizer, nossa, aquela dor que eu tinha já não tem mais. Nossa, aquele negócio que eu tinha no meu coração já não tem mais, sabe? Aquela ansiedade já não tem mais, porque vai deixar aqui no altar, para a honra e a glória do Senhor Jesus, amém? E você que está em casa também. Porque Deus é Deus de perto, é Deus de longe. Sei que tem alguém que está me ouvindo de João Pessoa, Pernambuco. E você também, olha, você pode fazer parte desse exército se você começar a meditar e praticar a palavra do Senhor Jesus. Porque tem muita gente, irmão, que você pode conversar com qualquer pessoa. Ele diz, eu quero ter felicidade, eu quero ter prosperidade. Não é verdade assim? Se você falar com qualquer pessoa, eu trabalho tanto, mas eu não vejo, sabe, eu não tenho felicidade, eu chego em casa. Irmão, se você não tiver paz, preste bem atenção, olha bem para mim. Eu comparo a casa nossa como um ninho de um passarinho. Às vezes eu estou em casa naquelas palmeiras, sabe? E essa semana uma rolinha teve 2 rolinhas. E eu digo, Wanda, vem ver que coisa linda. Fui bem pertinho, filmei assim. Tão bom que até os passarinhos têm essa paz. Então, meus amados irmãos, se você não tiver paz na sua casa, que é o seu ninho, você vai ter paz aonde? Então começa, irmão, começa a trabalhar para essa paz reinar na sua casa, no seu lar. É gostoso demais, eu estou em casa, eu e a Wanda, a gente começa a rir. E a vizinha diz, o que que você estava fazendo tanto ontem? Que era uma risadagem medonha. E a minha esposa está aí, pode perguntar para ela, irmão. Eu digo, sabe o que que é? Porque a gente começa a imaginar aquilo que Deus já fez e ainda vai fazer nas nossas vidas. É tão gostoso, irmão, o de repente de Deus, como fala o pastor Genuário, nas nossas vidas. Então, irmão, muita gente fala isso, né? E se a gente for para Josué capítulo 1 e versículo 8, o que foi que Deus disse para Josué? Medita,
Medita nessa lei de dia e de noite, para que você tenha paz e felicidade. Está vendo aí? Está tudo aqui, o segredo está aqui, irmão. Irmão, eu vou lhe contar. Eu estou olhando aqui, estou vendo um advogado que eu conheço. Mas olha, eu sempre tenho falado com o advogado, e eu conheço o juiz também, e ele disse, olha, o advogado, quando ele vai para uma causa, que ele usa a palavra de Deus, eu não vi nenhum que perdeu ainda. Por quê? Porque isso aqui dá vida, irmão. Você pode olhar que eles usam a palavra do Senhor, e Deus dá vida à palavra dele quando usa. Não perde um, irmão. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre quando a gente começa a praticar. Então, ó, versículo 20, né? Vou repetir de novo. Eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele, o Senhor. Tu és lindo, Senhor. Nós te amamos, Jesus. E confirmando a palavra por meio de sinais que o seguia. E nessa viagem, irmão, eu vou lhe contar, viu? A gente, vamos ler mais aí, mas veio gente de 4 cidades. 4 cidades, a casa dos meus pais. Pode ligar lá. Era cheio, saía uma, sabe, eu vou fazer assim, saía uma camada, entrava outra. Era igualmente pão, saía uma camada, entrava outra, saía uma camada, entrava outra. Teve até um cara que disse assim, rapaz, eu estou olhando para você, mas pastor Lima, eu estou comparando você com Jesus. Eu disse, mas é isso que Jesus disse. Ele faz a gente ser comparado com ele, porque você já está cansado, mas você não se entrega de maneira alguma, porque é gostoso, irmão. O físico está fraco, mas por dentro está forte, irmão. Por dentro está forte. Quanto mais você realiza a obra do Senhor Jesus, mas você fica fortalecido por dentro. A carne fica fraca, os olhos ficam com olheira, sabe? Mas o Espírito, quando você dá um glória, o cara diz, oh, nossa, tem algo diferente aí. Porque por dentro o Espírito de Deus, ele fica borbulhando sobre nós. É isso que Deus quer manifestar a glória dele. E eu dou glória a Deus e aleluia, porque já começou, irmão. Já começou, tenho certeza que a partir de hoje, aonde você chegar, quem precisar de você, de uma palavra do Senhor, quem precisar de você de uma oração, você não vai dizer, não, eu mesmo que vou ser usado por Deus, para ti, te calabalabala, Jesus. Tem muitos vídeos por aí. Aí a pessoa diz assim, Zé Lima quer se engrandecer. Se engrandecer não, porque você, não é você, é um exemplo, sabe, irmão? Quando a gente vê qualquer fofoca, você não solta, é WhatsApp, fofoca para lá, sabe? Os crentes tudo se gladiando. Eu digo, Senhor, eu não quero isso não. Eu quero é manifestar aquilo que o Senhor está fazendo através da minha vida. Aí solta aqueles vídeos, sabe, irmão? Solta aqueles vídeos. Como essa semana, chegou um cliente, estava na casa dele, com uma faca desse tamanho, querendo enfiar nele. Um amigo dele chegou, disse assim, pelo amor de Deus, não faça isso. Você está precisando de oração, você está sem paz. Aonde é que eu encontro? Disse, ó, naquele posto ali, tem uma pessoa lá que ora pelo povo. De repente chegou aquele cara na moto, sabe, irmão? Daquele jeito, sabe, que a gente vê uma opressão maligna sobre a pessoa, e não é culpa dele, é porque a gente dá brecha e isso vem. Eu digo, não, peraí, já peguei o óleo, orei. A turma vendo, irmão, não gasta 5 minutos, você faz a oração e Deus, e se for preciso, a tua sombra, o teu olhar, já cura aquela pessoa. E aquela pessoa disse, rapaz, que coisa gostosa que eu estou sentindo, me dá um abraço, eu abracei. Eu digo, isso era à tarde, meu irmão. Digo, agora vai para casa, descansa, dorme no Senhor. Lá em Salmo 4:8 diz assim, em paz eu pude dormir e acordar, porque só tu, Senhor, nos faz habitar, ou seja, dormir em segurança. E ele foi para casa, meu irmão. No outro dia lá vem ele. Ah, não, vocês merecem um churrasco. Aí fez um churrasco, irmão. Mas eu não gosto de carne gorda, eu gosto de carne magra. E ele veio com como eu acabei de falar para vocês no começo, que, nossa, quando o povo que trabalha em posto de gasolina está com fome, ele come até tudo, irmão. É folha de manga, folha de jaca. Que disse, eu vou levar para minha esposa. Olha que beijo, eu digo, leva que eu não quero não. Sabe por quê, irmão? Se tiver um cara que tem ciúme desse corpo, se chama Jesus. E o segundo sou eu. O segundo sou eu. Eu, quando eu digo, Wanda, essa semana ela estava com orgulho, porque ela disse assim, vamos se pesar? Eu digo, vamos. Ela disse, olha, eu perdi 11 quilos. Eu digo, então vamos lá. E eu, irmão, eu passei ela 1 quilo. Eu digo, a partir de amanhã eu não quero mais café, vamos?
Essa semana fomos lá de novo, vamos se pesar. Eu digo, vamos. 68,75. Eu digo, sobe tu agora. Ela disse 70. Eu digo, já ganhei! Por quê, irmão? A gente tem que ter cuidado. Esse corpo, o seu corpo, é morada do Espírito Santo. Então a gente tem que falar aquilo que a boca está cheia. E o coração só está cheio se a gente mergulhar na palavra. Mergulhar na palavra. A minha filha está aí. Eu não sou contra quem vai à academia de maneira alguma. E pode ir, irmão. Pode ir. Se você vai desejar ir, vá. Mas não deixe que a academia vire uma vaidade na sua vida. E nem na minha vida. Cuidado com a vaidade. E quem derrubou Salomão foi a própria vaidade. Então a gente tem que ter cuidado. Faça a coisa como se fosse para Jesus. E ele carimba e diz assim, vai meu filho, que eu sou contigo. Amém? Povo de Deus. Então vamos lá agora. O 20 eu encerrei, né? Eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele e o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que eu seguia. Deus, Ele deseja, irmão, que nós realizamos a obra do Senhor com sinal. Você já pensou acontecer de amanhã você chegar no seu trabalho, de amanhã você chegar na sua vizinhança e alguém lhe procurar, olha, eu me senti tão mal ontem, eu não estou bem, dá para você orar por mim? E você orar pelaquela pessoa e de repente ela dizer, olha, eu estou me sentindo outra pessoa. Irmão, isso dá um avivamento para você e para aquela pessoa tão grande. E não fica nisso não, irmão. Isso aí ela vai dizendo a outras pessoas. E quando der fé você vê fila e mais fila de gente para você orar, porque Deus opera através do seu poder na sua vida a favor daquela pessoa, irmão. É isso. Tem muita gente que briga para estar aqui, irmão. A gente tem o maior ministério do Senhor Jesus. Foi num campo, irmão. Jesus subia para o monte, quando descia, já tinha 5.000 homens. E naquele tempo, irmão, o povo fazia filho, viu? A gente fala fora criança. Naquela época, marido e esposa tinha 10, 15 filhos. Então, vamos botar ali, quando chegava lá embaixo, tinha mais de 10 a 15 mil pessoas esperando Jesus para realizar o milagre na vida daquelas pessoas, através do seu pai. E seu pai dizia, vai meu filho, é você aí embaixo e eu aqui em cima. Vai, porque a gente sabe que é assim que acontece, irmão. No livro de Atos é a coisa mais linda do mundo. A sombra de Pedro, aonde passava, a turma dizia assim, olha, se não der para ele orar, mas pega uma brechinha, vê se passa na sombra dele. Olha, se você passar na sombra dele, você receberá a cura. Glória a Deus e aleluia por essa palavra, irmão. Aí agora, e lê o efeito dessa confirmação feita por Jesus. Glória, aleluia, oh glória, aleluia. Vamos ler o efeito da confirmação de Jesus pelos discípulos. Olha, se quiser abrir bem, mas se não quiser eu não erro. Atos capítulo 2, versículo 3. E pareceram língua como que de fogo, e era distribuída entre eles, que pousava sobre cada um deles. Acabamos de ler o quê? Que aqueles que crê, olha, falaram novas línguas. Olha que coisa linda, irmão. Aí a gente vai para o livro de Atos, vem essa narração linda feita pelos discípulos do Senhor. E vem, e ele diz assim, olha, essas línguas vai cair sobre vocês, e vocês vão falar em língua distribuída a cada um, conforme o querer do nosso Deus, o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Aí vai, olha, no versículo 5, 15 de Atos. Olha que coisa linda. A ponto de levares os enfermos pela rua e o colocarem em leito, a marca para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse eles que estavam enfermos. Você já pensou que poder, que Deus gosta de ver a gente usando o poder dele aqui nessa terra, irmão? Por isso que eu digo, irmão, e quando eu cheguei naquele lugar, eu via muito, irmão,
Por isso que eu digo, religiosidade não salva. A gente tem que ir pregar, é Jesus, Jesus, Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você falando isso para qualquer pessoa, tem gente que não sabe disso ainda, irmão. Mas quando a gente fala isso, Deus dá vida a essa palavra, e aquilo entra, sabe, na mente da pessoa, e o zum, zum, zum fica. Quando der fé, você vê aquela pessoa que tinha outra religião, está nesse mesmo caminho que nós estamos, que é o caminho que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, e eu vou completar mais um pouco. Eu sou tudo de vocês, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Irmão, e eu tenho que apressar, que eu falei para o pastor Marcelo que ia dar de 7h30. Já é 7h35, irmão. Falar do amor de Deus é gostoso, irmão. A gente amanhece o dia falando das coisas lindas que Deus tem feito nas nossas vidas. E ainda há de fazer, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá agora. 16. Versículo 16, também a Bíblia diz da capacidade de vizinhança em Jerusalém, muita gente levando doente, atormentado, de espírito imundo, e todos, não era algum, irmão, todos eram curados para a honra e a glória do Senhor Jesus. É isso, irmão, é isso, não vamos deixar que ninguém venha nos intimidar. Sabe? Nossa, quem é esse Deus? Esse Deus que eu estou falando, irmão, é esse que fez o Zé Lima, sabe? Ser um servo do grande eu sou aqui nessa terra, para a manifestação dele. Aí a pessoa já diz, nossa, essa palavra dele não é qualquer palavra não, porque o cara já fica, sabe? Porque quando a gente fala, não é as nossas palavras, mas é a palavra de Deus. Quando a gente abre nossas bocas, Deus, Ele dá vida para aqueles que estão ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Oh, glória a Deus. Atos, capítulo 28, versículo 3. Paulo, presta bem atenção, irmão. Está tudo aqui na palavra, irmão. Deus é bom demais, olha. Atos. Cadê? Ai, Deus. Atos, capítulo 28, versículo 3. Paulo ajuntou um feixe de graveto, e quando lançava no fogo uma vibra do calor, prendeu em sua mão. E muitos ali que estavam por perto diziam assim, esse cara fez alguma coisa para Deus, porque essa vibra, amanhã ele vai amanhecer morto, inchado. O que aconteceu, irmão? Nada. No outro dia disseram, aquele cara não é qualquer um não, porque aquela vibra, olha, é venenosa e picou ele, e ele está aí falando da grandeza do amor de Deus. É isso que acontece, irmão. Eu estou falando para a honra e a glória do Senhor Jesus. Quando eu pedi uma palavra ao Senhor, que o Senhor disse, leve essa, é porque, irmão, quando a gente prega aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, a gente prega com ousadia, sabe? A gente prega com ousadia. Se vocês olharem para mim, olha bem para mim, eu já fui picado de escorpião, olha, não fui levado em hospital, eu apanhando ração, já fui picado de cobra, olha, eu já fui picado daquela lagarta que pega nessas palmeiras, que diz que quando pega você tem que correr. E eu digo, Senhor, eu não peguei, não foi por gosto. Ela que veio e me picou. Então o Senhor vai fazer algo? Ele diz, se você crê, eu faço. E eu oro, olha, melo com esse óleo da unção, e não acontece nada, para a honra e a glória do Senhor Jesus, irmão. Até que eu trabalhava com um cara que ele dizia, ô Zé Lima, eu olho aqui para todo mundo, mas você tem uma fibra branca. Eu digo, onde é que é isso, que existe isso? Ele disse, tem. Eu estou fazendo não sei o quê, acho que é na PUC, era na Unip, não sei na onde foi, e tem gente aqui nesse mundo que tem uma fibra branca. Eu digo, meu irmão, a minha fibra branca, quem colocou foi Jesus, e Ele coloca em qualquer um daqueles que queira fibra branca, para você, sabe, passar por obstáculo, passar por tudo. Está aí o pastor Marcelo. Irmão, eu estou falando isso porque o próprio Jesus disse aqui o quê? Eu sou o pão da vida, quem vem a mim coma e beba, e ele se saciará com o meu pão e com o meu vinho. A gente estamos na mesa, eu não estou mentindo perante essa trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a todos vocês. O pastor Marcelo está aí, eu vou fazer 26 anos de igreja Ágape, 26 anos, eu acho que é o menos que vem aqui, porque é uma luta tremenda, mas eu estou fazendo a obra, irmão, e quando me chama eu venho, eu só digo que não vem se eu estiver viajando em outro lugar, mas se eu estiver aqui, eu digo, eis-me aqui, eu vou estar lá sim, prepara que eu vou estar lá. Eu nunca liguei para eles para dizer assim, ora pelo pastor Lima, nessa pandemia, irmão, olha, eu sendo caixa, mexendo com dinheiro, presta bem atenção, e todo mundo pegou, no meu trabalho morreu
morreu 2, outro amigo nosso, 3 pessoas. E o Zé Lima, dando glória a Deus e aleluia, dizia assim, punha álcool na mão. Eu digo, o álcool é a unção do Senhor Jesus. Se Ele quiser que eu vou embora para a glória, eu vou. Se Ele não quiser, eu vou manifestar a glória dEle. Como hoje a gente estamos aqui manifestando a glória do Senhor Jesus. Junto, para a honra e a glória dEle. Aí diz assim, nossa, e a dengue? Eu digo, irmão, se dengue me pegar aqui, eu já sei que eu sou. Porque eu tive em Rondônia, irmão. E quando eu cheguei lá, disseram assim, olha, você pode ser cabra macho, mas cabra macho não, tem que ser cabra do Senhor Jesus, sabe, aquele que está ligado na videira. Será que pega malária todo mundo? Eu digo, eu não vim aqui para pegar malária não, eu vim aqui para trabalhar, eu vim aqui para a gente ser servo do Senhor Jesus. Foi onde eu fiquei líder da mocidade lá, uns 7 anos, 7 anos. Senhor Jesus, por isso que eu falo com ousadia, irmão. E você acha que Deus quer fazer isso só em mim? Ele quer fazer em cada um de vocês. Aqui ele disse, vão, ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Mas aí é com eles, mas você fez a sua parte. Então, irmão, para a honra e a glória do Senhor Jesus, fica com essa palavra. Fica com essa palavra e não tenha medo, porque Deus é contigo na entrada, na saída, aonde você chegar, irmão. E olha, eu fiquei olhando assim, fruto da maturidade. Você quer um fruto da maturidade melhor do que esse aqui? Melhor do que esse aqui? Você chegar no hospital e orar por 2, 3 e ele se levantar e ir embora, e o médico dizer, olha, para esse não tem mais jeito. E o médico no outro dia fala, o que aconteceu contigo? Não, o pastor Damaso veio aqui, orou e disse que o menino está com uma feição muito linda, muito maravilhosa. E o médico dizendo, não, ele está pálido. E o pastor Damaso, não, ele vai sair daqui rapidinho. E a gente orando, todo mundo junto, porque é assim, irmão. O povo de Deus, quando ele está na unidade, ele não perde uma batalha. E está já saindo aquele menino, o Arthur, olha o nome do cara, Arthur, guerreiro de Jeová Jiré, para a manifestação da glória do Senhor Jesus. Então é isso que Deus quer para mim e para você, e você em concordância, diga amém. Agora tem uma pergunta, você quer ser usado por Deus? Quer mesmo? Depois não diga assim, olha, lá em casa está fazendo fila, porque, irmão, essa semana o meu celular travou, e a mulher disse, olha, tem 180 mensagens, eu digo, vai apagando, que eu estou sem tempo. Você quer ser mesmo? Você quer ser mesmo? Usado por Deus, quer ser mesmo? Fica de pé. Fica de pé aqueles que querem ser mesmo, porque Deus vai começar. Deus vai começar daqui a uns 8, 15 dias, você vai dizer, nossa, aquela mensagem, ela veio do céu. Mas é gostoso, irmão. É gostoso porque você atende e ora pelaquela pessoa, e do outro lado aquela pessoa diz, rapaz, eu estou sentindo coisa tão gostosa, como estão mandando para mim lá de Pernambuco, irmão. Uma mulher que andava, servia a Pai de Santo. Aí disse, faz uma oração por mim no WhatsApp. E eu digo, respira fundo que eu vou soprar o fôlego de vida. E você vai ter outro estilo de vida. Porque ser crente é ter outro estilo de vida aqui nessa terra. E respirou fundo e orei por ela. Hoje a minha irmã disse, olha, tu não sabe de nada. Aquela pessoa, ela aceitou Cristo. É lindo o mover de Deus, irmão. É lindo o mover de Deus. Não se preocupe não, porque se Deus, Ele quiser encher essa igreja, uma pregação só que nem Pedro fez, foi 3.000. A segunda, vocês sabem, foi quanto? Diga 5.000. Então, isso aí vai espalhando na redondeza e vai igual aquela mulher samaritana, saiu desesperada dizendo, hoje eu encontrei um profeta que não me condenou, mas disse tudo aquilo que eu fazia, e saiu pregando, e depois o povo era andando atrás de Jesus, e aonde ele estava, o povo ia atrás. Da mesma forma, começa a fazer isso. Se você não vai passar por experiência, que diz Lima, ô pastor Lima, onde é a sua igreja? Eu digo, rapaz, se você for lá no Jardim São Pedro, é a da esquina mais fácil que tem. Até a pé você vai. Aí chegou um e disse assim, dá para você ir lá em casa me buscar? Eu digo, meu irmão, eu estou trabalhando. Pega a tua mulher, sai a pé e vai cantando louvor. Quando chegar lá, você vai receber uma palavra do Senhor Jesus. Por quê, irmão? Porque eles querem também isso que Deus está nos dando. Eles querem também. Quem que não quer ter felicidade e prosperidade aqui na terra? É gostoso, irmão. Levanta, minha filha Graziele, faz assim. Hoje ela tem quantos anos? 29 anos, 30?
Olha aí, nunca levei para convênio médico. Quando eu vivia debaixo da minha asas, eu dizia assim: Wanda, qualquer coisa, está o óleo da unção aí, unge ela. Olha aí, está lá manifestando a glória do Senhor Jesus. Aí depois que cresce aí quer desobedecer, irmão, quer dizer, não, eu sou o cara. Ah, eu vou para a faculdade, eu faço o que quiser. Eu digo, vai que depois tu chama teu pai para orar por ti. Porque Caio, ande com gente que tem essa intimidade com Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ande com alegria, sabendo e crendo que o Senhor vai manifestar a glória dele a qualquer momento nas nossas vidas. E eu vou encerrar, porque senão a gente vai passar da meia-noite, porque tem mais coisa, mas deixa para outra oportunidade. E agora eu vou passar para o pastor Marcelo, que ele também tem outras coisas para falar do amor de Deus, amém? Põe a mão no seu coração. Pai, eu sei porque sei que a tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoa. E aqui está teu povo, Senhor. Foi todo escolhido por ti para a tua manifestação, para o teu poder. E aqui eles estão querendo, Pai. Eles ficaram de pé. Eu não estou vendo nenhum sentado. Aqueles que não puderam porque está com seus filhinhos. Mas ele disse: eis-me aqui, Senhor. Faz com teu povo como o Senhor falou para Isaías. Isaías, meu filho, eu vou jogar uma brasa nos teus lábios, e você vai falar dessa grandeza, e você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo a cada um desses, Pai, porque eles disseram sim para o Senhor, e o sim para o Senhor é a tua manifestação. Você que está em casa também, receba esse chamado para ser usado por Deus aqui nessa terra, para a transformação da glória do Senhor Jesus. E toda a igreja em concordância dê uma salva de palmas para o Senhor, que Ele merece muito mais. Aleluia! Obrigado, Jesus!